Joia. Beleza. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Natália, tudo bem com vocês? Eu sou advogada, eu sou do escritório DJA. Ontem eu fiz uma brincadeira, eu disse que quem ainda não me conhece ou ainda não recebeu um e-mail meu, pode ficar tranquilo, porque a gente ainda vai trocar e-mail, porque eu gosto de mandar e-mail, então não se sintam excluídos, em algum momento a gente ainda vai se conhecer, mesmo que seja por e-mail. Eu estou em conjunto com o Dr. Diego conduzindo as atividades do departamento jurídico e, junto com o escopo do departamento jurídico, a gente tem o projeto de compliance e daí, conversando no comitê, surgiu a necessidade, o interesse da gente conversar e falar um pouquinho e poder fixar um pouquinho melhor os conceitos desse projeto que é tão importante. Então, a ideia hoje não é que eu fique aqui falando, a ideia é que realmente seja algo bem interativo, então fiquem à vontade para levantar a mão, eu consigo ver quem levantar, ou então para colocar alguma coisa no chat, tirar dúvida, ou complementar de alguma forma. A ideia realmente é que a gente possa construir juntos e poder conversar um pouquinho sobre o tema. A ideia é essa. Então, tá bom? Podem, por favor, ficar à vontade. Desde já, eu já quero deixar esse espaço aqui e vamos todos juntos. Bom, em relação ao projeto de compliance, nós estávamos conversando, pensando o que a gente poderia fazer para esse ano, qual seria uma meta do ano. E aí, a gente percebeu que é muito importante consolidar os conceitos para que todo mundo possa entender o que é compliance, de onde veio, o porquê que a gente fala tanto sobre isso, por que a gente fala tanto sobre integridade, tanto sobre boas práticas, o porquê que isso é tão importante. Então, a partir daí, existe esse treinamento inicial em que a gente vai poder ter esse bate-papo e conversar, e aí a gente vai identificando onde a gente precisa aprimorar, o que mais precisa ser conversado, se a gente tem que disponibilizar alguma outra documentação, ou se a gente tem que aprimorar o canal de denúncias, que a gente vai falar mais para frente, ou publicar mais sobre isso. A ideia realmente é que a gente possa ter um projeto super forte e que todo mundo entenda o objetivo dele e se sinta integrante desse projeto. A ideia realmente é essa, tá bom? Então, só para a gente começar, eu sei que eu até brinquei com as meninas do RH, é complicado porque a gente tem muitos projetos rolando, muitas coisas acontecendo, e às vezes a gente pensa, mas, por exemplo, eu não posso, sei lá, passar uma informação confidencial, mas eu não posso passar essa informação porque é compliance, porque é LGPD, porque é OEA, por quê? Então, só para a gente poder ter uma linha inicial aqui de projetos ativos que a gente tem hoje na empresa. Então, nós temos o projeto de compliance, que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora. A gente tem a certificação OEA. Nós temos também o projeto de Lei Geral de Proteção de Dados, que é recente, mas que já está ativo, já está com tudo. E nós temos, através da qualidade, a ISO, e estamos em processo de certificação dessas outras duas. E aí vocês vão falar para mim, Natália, beleza? Mas ainda não me ajudou, né? Porque como é que eu vou saber o que é o que, da onde é o que? Então vamos pensar assim, compliance, vamos sempre pensar num viés ético. Sempre. É muito mais fácil a gente poder fazer essa distinção pensando nessa palavra-chave. Então, compliance, um viés ético. Certificação é um viés operacional. Por quê? Não é através da certificação EA que a Receita reconhece a gente como parceiro, que a gente vai ter mais canal verde, por exemplo, e que as nossas operações são mais seguras? Isso é mais interessante, então, operacionalmente. Então, vamos pensar assim, certificação EA, é óbvio que todas elas vão ser interligadas. Eu tenho. Então, todas elas são interligadas, mas, de qualquer forma, esse resuminho pode ajudar a gente a fazer essa distinção. Em relação à LGPD, é sempre interessante a gente pensar como direito individual. A Natália, agora o RH está pedindo que eu assine uma política de que eu aceito que eles tratem os meus dados pessoais. Mas o que é isso? Bom, pensa assim, seu CPF, seu estado civil, sua cor, como você se determina em relação à etnia, tudo isso é seu. E a Constituição protege o seu direito à intimidade e à privacidade. Então, é um direito individual seu. Ponto. Como a empresa precisa, para poder fazer todas as documentações e todas as ações inerentes à atividade empresarial, necessariamente ela vai ter que tratar, mas ainda é diferente.
E, por fim, a qualidade, que a questão é o aprimoramento de resultados. Na semana passada, a gente teve um treinamento com os multiplicadores da qualidade e a gente falou bastante sobre isso. Um dos objetivos também dessa reunião, além de a gente poder ter esse bate-papo, é poder diferenciar o que é qualidade e o que é compliance. Porque eu escuto às vezes que não conformidade é dos dois. Por quê? Então, a gente vai entrar nisso. Mas, para a gente poder começar a nossa conversa, e aí, obviamente, o gerenciamento de riscos, ele está atrelado a todos esses projetos, mais para frente eu vou poder explicar um pouquinho melhor e vai fazer mais sentido. Mas só para a gente poder começar a nossa conversa, e eu queria abrir já a palavra para vocês, quando a gente discute sobre compliance, é interessante porque é, de certa forma, recente, né? Há uns, sei lá, 50 anos atrás, isso não era tão forte aqui no Brasil. Alguém sabe me dizer o porquê, ou alguém sabe me dizer qual é a origem dessa discussão? E fiquem à vontade, não achem que é uma prova, pelo amor de Deus. Podem falar. Um de cada vez, né? Por favor, não briguem. Bom, pessoal, a origem do compliance, e por que aconteceu e por que isso começou a ser muito falado, tem muito da história explicando tudo. O direito e as leis tendem a acompanhar a movimentação da sociedade. Então, sempre que acontece uma grande comoção na sociedade, normalmente vai regulamentar aquilo, porque aí a sociedade para de entender aquilo como uma prática que antes era aceitável e agora não pode mais ser. Beleza. Tendo isso em mente, lá na década de 70, nos Estados Unidos, aconteceu o que a gente chama de escândalo de Watergate. O que acontece? O que aconteceu nesse episódio, na verdade? Foi um escândalo gigantesco, o maior escândalo da história norte-americana, em que foi descoberto que o Partido Republicano tinha escutas no QG do Partido Democrata para poder ouvir sobre quais seriam as estratégias de campanha presidencial. Dentre todas essas investigações, depois foi apurado que, inclusive, o presidente da época, o Nixon, ele tentou subornar autoridades para que essa investigação não fosse para frente. E isso virou um escândalo gigantesco. Pensem, a gente está falando disso da década de 70. Então, é pós-guerra e já está no momento da Guerra Fria. Então, a gente já tem um mundo extremamente polarizado, em que as duas grandes potências estão sempre tentando mostrar que elas são melhores do que os outros para o mundo, e aí dá um escândalo desse absolutamente destruidor de reputação. A situação ela foi muito, muito, muito publicada em vários jornais, e isso resultou na renúncia do Nixon da presidência. Imaginem o presidente dos Estados Unidos da época, um país conservador, de um partido conservador, pedindo para sair da presidência por conta de um escândalo que aconteceu, de que ele tinha colocado escutas dentro do partido oposto ao dele. Foi terrível, foi absolutamente tenebroso para a reputação, e aí a sociedade pede que as coisas mudem de alguma forma. E lembra lá que eu falei, normalmente a lei, ela vai acompanhar o que a sociedade está querendo. E aí, depois desse escândalo terrível que aconteceu em 1972, a gente tem a promulgação da FCPA, que quem provavelmente é mais do operacional e está mais ligado às operações nos Estados Unidos já deve ter visto alguma documentação nesse sentido, ou já deve ter assinado alguma coisa nesse sentido para falar que está de acordo e que se compromete a cumprir tudo que está lá. O que é, afinal, a FCPA? É uma lei americana de anticorrupção. Foi onde tudo meio que começou. Então, essa lei, ela vai definir lá políticas que você não pode fazer, principalmente com agentes públicos e agentes do exterior, para tentar coibir realmente suborno, prática de corrupção e tudo isso. E olha que interessante, até antes de 1970, nos Estados Unidos, a gente não tinha uma legislação que falava sobre isso. Então, na década de 60, por exemplo, a gente não tinha ninguém falando sobre compliance, porque foi uma discussão que precisou surgir após um episódio extremamente catastrófico. Beleza. Aí vocês vão falar assim pra mim, Natália, tá bom, só que você tá falando dos Estados Unidos, né? E o compliance, até onde eu sei, estou na NUM do Brasil.
E no Brasil, que aconteceu para dos Estados Unidos em 1970, a gente agora está discutindo em 2023 o compliance? Lembrando daquilo que eu disse, que a legislação ela tende a acompanhar uma comoção da sociedade. Alguém se lembra de alguma coisa que aconteceu no Brasil, de uma comoção muito grande relacionada à corrupção há uns anos atrás? Muito bem, Denise. É isso mesmo. Há uns anos atrás, há 10 anos atrás, na verdade, né, teve toda aquela questão da Lava Jato e a corrupção, e na época a gente teve também a Copa aqui no Brasil, e aí as pessoas fizeram uma série de protestos de não vai ter Copa, queremos hospitais padrões FIFA, e aí a comoção foi muito similar aqui no Brasil. Então, todo mundo lembra desses protestos de 2013, em que teve todo esse grito contra a corrupção, e que estava todo mundo muito, muito cansado. E aí, como a legislação ela tende a acompanhar o que a sociedade está pedindo, nós temos a promulgação da lei anticorrupção. E veja, a lei anticorrupção ela é de 2013, justamente por conta disso. Aí pode surgir uma pergunta do tipo, Natália, tá bom, mas assim, então você está me falando que a corrupção ela só foi regulada no Brasil em 2013 com essa lei anticorrupção? Não. No Brasil, sempre foi crime pedir dinheiro ou pedir algum tipo de vantagem para poder conceder alguma coisa. Sempre foi. A diferença com a lei anticorrupção é que agora a gente vai ter responsabilização de empresa, o que antes não tinha. O que a lei prevê é que é crime corrupção ativa e passiva. Então, é crime você pedir ou você oferecer algum tipo de vantagem para um agente público. Só que quando você está fazendo isso, você está pensando muito em pessoa física, você está pensando muito numa blitz, que a pessoa parou seu carro e você vai oferecendo dinheiro para o guarda para que ele não te multe. É essa a primeira coisa que vem na gente. E não é necessariamente uma empresa. Só que com a lei anticorrupção, aí vem sobre essa responsabilidade de empresa. E o mais interessante é que é uma responsabilidade objetiva. Isso aqui no direito significa que não depende da culpa da pessoa. Ou seja, não interessa se a pessoa ela fez porque ela não sabia que ela estava cometendo um crime, ou ela não sabia que aquilo não poderia acontecer. Ela vai ser responsabilizada da mesma forma. Então, assim, hoje, cometeu qualquer ato que é considerado um ato de corrupção, necessariamente vai haver a responsabilização da empresa. Necessariamente vai haver um processo administrativo lá, e depois que você se defender e tentar mostrar que você não cometeu corrupção ou que você cometeu, e você vai tentar pedir uma atenuante, alguma coisa assim, vai vir uma sanção. Necessariamente, não tem mais como fugir. E o que começou a dar muito espaço para discussão é justamente a penalidade. Porque a penalidade pode ser uma multa no valor de até 20% do faturamento bruto do exercício anterior. Óbvio que tudo isso vai ser muito mensurado de acordo com o que está acontecendo e o prejuízo que aconteceu. Se você tem esse espaço de multa, é óbvio que a pessoa que vai estar te julgando nesse processo vai verificar o tipo de dano e tudo isso. Mas pensem, 20% do faturamento bruto do exercício anterior, faturamento bruto do exercício anterior. E isso fez com que as empresas começassem a pensar e se preocupar muito mais no risco que elas estavam correndo em relação a isso. Porque, a partir do momento que um colaborador fale em nome da empresa, e não necessariamente a empresa saiba, ou a diretoria saiba, ou qualquer outro colaborador saiba, a empresa vai responder. E todas as empresas têm uma série de colaboradores. E aí começa a surgir essa preocupação de como é que a gente vai conversar com todos eles, tentar controlar e tentar mitigar um risco, para a gente não só perder esse prejuízo gigantesco. E além do prejuízo gigantesco, a lei também prevê que vai haver uma publicação dessa decisão. Ou seja, no Diário Oficial, em que todo mundo pode ver, vai estar lá um textinho falando: a empresa XYZ foi condenada nesta data por prática de corrupção. E isso é muito, muito, muito danoso para a reputação da empresa. Todo mundo lembra da Odebrecht na época da Lava Jato. O quanto que a Odebrecht
ficou marcada com isso, e o quanto eles ainda tentam até hoje tentar se desvincular, eles tentam criar outros nomes para tentar desvincular tudo aquilo, porque hoje não importa quantas obras eles fizeram. O que as pessoas necessariamente vão lembrar é do escândalo na época da Lava Jato. Então, vem daí toda a nossa preocupação em relação à compliance. Começou lá nos Estados Unidos, com todo esse escândalo que aconteceu, os Estados Unidos promulgaram essa lei. A partir dessa promulgação, depois que teve todo o aparato aqui no Brasil e toda a grande campanha contra a corrupção, veio essa lei anticorrupção, e essa lei anticorrupção focou nas empresas. A partir daí, as empresas começaram a olhar de uma forma diferente. Poxa, peraí, será que além do prejuízo financeiro, eu não estou tendo um prejuízo gigantesco de imagem? Porque aí todo mundo vai saber que eu estou condenado por corrupção. Será que eu vou continuar tendo os mesmos parceiros que eu tenho? Será que eles vão continuar querendo fazer negócio comigo? Será que eu vou continuar querendo ter colaboradores? Então, tudo isso gerou uma preocupação muito grande, e a partir daí, o compliance, ele age e ele visa mitigar os riscos em relação a isso. Então, o compliance, ele vai estar dividido, principalmente aqui no nosso projeto, em duas abas. Primeiro, a integridade, que vai visar a ética. Então, tem toda aquela questão da reputação institucional, toda a questão da missão, da visão dos valores da empresa, e junto a isso vai ter lá o código de conduta que está visando práticas anticorrupção. Esse é o primeiro. Então, lembra lá que eu falei para vocês lá no começo da apresentação? Toda vez que pensar em compliance, se você está com dificuldade de identificar o que é, ou se é uma ação de compliance ou se não é, pense em ética. Segundo ponto é em relação à conformidade, para a gente poder gerir esses riscos. Pensem assim, o que é essa gestão de riscos? Qualquer atividade vai ter uma chance de dar alguma coisa errada, seja um descumprimento de lei, seja um descumprimento de alguma negociação que eu tive com o meu cliente, seja alguma orientação, às vezes, que eu dei para o meu colaborador, mas talvez por uma falha de comunicação ele entendeu uma coisa e fez outra, por aí vai. Qual que é a ideia da gestão de riscos? A gente poder entender quais são esses riscos, então a gente sabe todos eles, e a partir daí a gente vai criar ferramentas e mecanismos para tentar controlar tudo o que está acontecendo. Essa é a grande questão do compliance. Então, tendo tudo isso, a gente consegue pensar, bom, então qual seria um risco de compliance hoje dentro da Nuno? Qual é a ideia? É a gente sentar, a gente conversar com vocês, a gente entender se o código de ética, ele está claro, se as pessoas entendem o que está disposto ali, o porquê que está disposto ali, porque precisa fazer um sentido, efetivamente. Ah, não está certo, Natália, não consigo entender, não sei por que isso aqui é, por exemplo, compliance e não qualidade. A gente vai, a gente senta e a gente busca um melhor resultado para poder entender, porque aí todo mundo entendendo os conceitos e o que é, a gente mitiga o risco de uma ação, por exemplo, que seja enquadrada na lei anticorrupção, tá bom? Beleza. Então, a ética e o compliance, eles estão muito atrelados. Só que lembra lá que o nosso compliance, pelo menos aqui do nosso projeto, tem muito essa questão de gestão de risco junto. A gente tem posturas muito ativas também, a gente não fica só na discussão da filosofia sobre a ética e a moral. Então, a ética é essa questão do juízo de valor e vai estar de acordo com seus princípios pessoais, aí nesse caso da empresa, tem também os princípios da empresa, então você precisa fazer essa junção. Será que a empresa que eu estou, ela compartilha dos mesmos princípios que eu? Porque aí fica mais fácil para você poder entender o porquê que a determinada norma está disposta ali no meu código de conduta. Então, tem que ter esse match. E aí, em relação ao compliance, a ideia realmente é ter as diretrizes para isso, a gente poder ser transparente no que a gente está falando e a gente poder delimitar. Ontem surgiu uma dúvida muito interessante que a gente estava conversando, que foi sobre informação privilegiada. A gente falava muito sobre isso, sobre a questão de ética e compliance, e aí a gente comentou que tem que tomar muito cuidado, porque a linha é muito tênue entre você ter networking e você acabar tendo uma informação privilegiada. Então, eu vou dar um exemplo. Natália, eu tenho um amigo que trabalha na Receita Federal. Tudo bem. Eu não posso, então, conversar com ele sobre assuntos da Receita Federal. Se esse assunto da Receita Federal envolver o histórico de uma empresa, ou os dados de uma empresa, ou qualquer informação que você não teria acesso, não, você não pode conversar sobre esse assunto.
Ah, mas então eu não posso ter nenhum tipo de contato com ele? Ele, por exemplo, pediu para eu ser padrinho do filho dele. Não, tudo bem, aí você pode. Mas você tem que entender qual que é a diferença entre você ser amigo e, às vezes, ser ouvinte de informações que não lhe dizem respeito. A gente deu o exemplo da Coca-Cola e o André até brincou que a Coca-Cola é cliente da Nuno, então isso não aconteceria. Mas, por exemplo, se você é muito amigo de alguém da Receita e essa pessoa fala, nossa, sabe a Coca-Cola? Ela tem inúmeros processos assim, assim, assim. Isso não pode acontecer, porque todas as empresas que estão lá e que têm processo na Receita Federal, elas têm direito a sigilo. Então, se você está sabendo alguma coisa de uma empresa, a empresa já está sendo lesada e você, por ouvir, pode também ser responsabilizado pela lei anticorrupção. Não é só essa prática. Às vezes a gente pensa que a gente tem que ter uma postura muito ativa. Então, eu tenho que pedir essa informação, isso tem que chegar até mim de alguma forma, eu tenho que dar o espaço para que isso aconteça. Às vezes você só está lá num churrasco e a pessoa fala. E aí, o que é esperado é que você não precisa brigar com a pessoa, não precisa cortar ela da sua vida, é óbvio que não. Mas é saber se posicionar no sentido de, então eu vou tomar uma água e sair do lugar para evitar ouvir mais essas coisas. Exatamente, a famosa fofoca. Muito bom. É justamente isso. Atrelado a tudo isso, em relação à compliance, em relação a toda essa preocupação das empresas, a gente escuta muito também sobre governança corporativa. Mas, afinal, o que seria uma governança corporativa? A governança corporativa nada mais é do que um sistema que vai buscar promover melhoramentos na atividade empresarial. E aí, veja, para promover um melhoramento na atividade empresarial, isso eu posso estar falando de forma operacional, como eu posso estar falando em relação à minha imagem com o compliance, porque se coloca na posição de um cliente. Seria mais confortável você fazer negócio com uma empresa que nunca foi condenada por prática de corrupção ou com uma empresa que já foi condenada várias e várias vezes. Em relação à prática LGPD, é muito mais interessante você ter envolvimento com empresas que respeitem dados pessoais, porque isso também é uma proteção para você. Então, você sabe que da mesma forma que eles estão respeitando os colaboradores e todos os terceiros que eventualmente se envolvam junto com essa empresa, você também vai ser respeitado. E que tem as normas ISO da qualidade. Então, tudo isso, por isso que eu comentei no começo que tudo se conversa, tudo isso cria uma imagem muito forte, de uma seriedade muito grande. E o compliance nada mais é do que uma ferramenta da governança corporativa. Justamente para isso, para poder gerir riscos e dispor sobre a forma ética de condutas, de ações, do que se espera dos colaboradores. E aí, para a gente poder entender efetivamente a palavra compliance, pode falar. Deise, pode falar. Desculpa, Natália, eu estava com uma dúvida aqui. Pode falar. E você voltou a falar no assunto. Dos projetos ativos, quando você começou a falar, tem o compliance, tem algum outro, e tem a LGPD, que você falou que é viés... direito pessoal. Que é direito pessoal. Então, o LGPD é só informações relacionadas ao indivíduo, não à empresa? Isso, é só informações. Quando eu entendia a lei de proteção, né, eu entendia como também relacionado a empresas. Por exemplo, eu, como funcionária da Nuno, eu não posso falar ou deixar, sei lá, transparecer numa conversa, alguma coisa, dados, por exemplo, de um cliente nosso. Dados que eu falo alguma informação, né? Então, esse LGPD diz mais respeito ao indivíduo do que à empresa. E com relação à empresa, seria compliance. Isso? Unicamente, na verdade, em relação ao indivíduo. A LGPD, a lei da forma que ela é promulgada, ela fala sobre dado sensível. Então, o que é o dado sensível? É, por exemplo, orientação sexual, é raça, é cor, são todas essas coisas de pessoa humana mesmo, que você vai conseguir identificar. Então, assim, por exemplo, no meu caso, a Natália é branca, loira, tem 1,58 m, tem olho castanho, e você vai falando, até que você possa me identificar.
A lei fala sobre isso. São dados pessoais de pessoa identificada, então, a Natália, ou identificável, que eu consigo identificar por meio disso. Só que no projeto da Nuno, o que a gente fez? A gente aproveitou essa oportunidade, e na política que a gente fez, além da Lei Geral de Proteção de Dados, para os dados pessoais dos colaboradores e de eventuais clientes que tiverem contato com a gente também coloca sobre o sigilo de informações, e aí engloba também as pessoas jurídicas. Então, os termos de confidencialidade, isso, e tudo isso. Mas aí também é interessante, Deise, porque o termo de confidencialidade, hoje em dia, às vezes, ele pode ser um acordo do cliente, e não necessariamente com nenhum projeto. Empresas bem grandes, assim, normalmente sempre vai ter lá no contrato a cláusula de confidencialidade, então que você precisa manter em sigilo absolutamente todas as tratativas daquele cliente por, sei lá, 5 anos, até que termine o contrato ou alguma coisa assim. E aí, não necessariamente isso está atrelado a um projeto. É uma negociação que você faz com a pessoa. Olha, eu posso fazer esse serviço com você, desde que você prometa guardar segredo. Ah, tudo bem. E aí, não necessariamente você está dentro de um projeto. Você só está fazendo uma negociação comercial, entende? Uhum. Tá certo. Obrigada, Natália. Imagina, que é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou alguém quer complementar alguma coisa, quer falar sobre algum episódio que já viu, já vivenciou em algum outro lugar? Só para complementar, Nath, o que você já esclareceu para a Deise a respeito da LGPD, e muito em breve a gente deve ter aí a publicação de um treinamento específico, tá, Deise, com relação à LGPD, vai ser publicado aí na nossa intranet, já, a princípio em julho, né, Natália? Isso no mesmo. final de julho, tá? Então aí a gente vai ter, vai falar, a gente vai se aprofundar mais aí nesse outro tema, mas muito relevante sua pergunta, Dê. Que também é um tema novo e que também a gente não ouvia um tempo atrás, né? Toda essa preocupação. É muito interessante, porque as coisas, realmente, quando a gente fala que o mundo ele se atualiza muito rápido e a gente tem que estar sempre atento, é engraçado, porque a gente sempre fala isso meio que da boca para fora, né? Aí, às vezes, a gente olha no dia a dia e a gente fala, gente, mas essa lei de 2013, por exemplo, anticorrupção, a gente tá falando de 10 anos. Isso é muito pouco, né? Se a gente parar para analisar. Mas, enfim, eu acho essas coisas muito legais. Mas eu sou meio esquisita, tudo bem. Bom, então vamos lá. Compliance, só para a gente poder entender também aí em relação à palavra. Bom, Natália, então você já disse para mim que o compliance começou toda essa discussão lá pela década de 70, lá nos Estados Unidos, em que teve todo aquele bafafá do presidente Nixon, que ele resignou, aquela situação tenebrosa. A partir daí teve o FCPA, que eu inclusive vejo em documentos, ou vejo essa sigla em algum documento que eu vejo, porque eu me envolvo com os Estados Unidos. Só que aqui no Brasil eu tenho uma outra lei anticorrupção, que também veio depois de todo aquele bafafá de 2013, aquele caos que a gente não sabia o que ia acontecer com o Brasil. Muito bem. Vocês também já disseram que o compliance está atrelado à ética e à gestão de riscos, mas compliance, que palavra é essa? De onde que vem compliance? Compliance está em português? Não, compliance não está em português. Compliance é uma expressão de inglês que identifica ou se relaciona com to comply, é um verbo que é justamente para agir de acordo com uma norma ou com um conjunto de regras ou com um pedido, tá bom? Então, é interessante isso, pensa, compliance, comply, bom, então eu tenho que estar de acordo com, e lembra lá do viés ético. Bom, beleza. Então, eu tenho que estar de acordo com as regras, mas quais regras? Alguém chuta qual regra é essa que a gente está falando sobre compliance? O que eu tenho que estar de acordo? Agora eu não vou voltar a falar enquanto alguém não falar. Vou até mutar meu microfone. Ética, legal. Mas aí, ética, tipo, não é uma norma, né? Ética é esse princípio ético, beleza. Mas aí, existe alguma norma sobre isso? A lei anticorrupção, a Denise está ativa no chat, hein? Amei. A lei anticorrupção, muito bem. A partir disso, a gente consegue entender que com esse padrão da lei anticorrupção,
a gente vai poder se basear e poder criar o que a empresa precisa daquilo, porque às vezes a lei anticorrupção ela vai estar falando muito sobre contato com o agente público, mas às vezes, vamos supor uma empresa de marketing, por exemplo, não necessariamente uma empresa de marketing vai ter sempre um contato com o agente público. Mas então a lei de marketing ela não precisa respeitar a lei anticorrupção? Não, ela precisa, só que ela precisa de uma forma adequada às necessidades dela. Então, qual é a ideia? A gente teve o FCPA que meio que deu essa luz para o mundo todo falar, gente, vamos prestar atenção no compliance. Beleza, a partir daí a gente veio para o Brasil e falou, olha, a lei anticorrupção de 2013. E a partir daí as empresas falaram, bom, então vamos criar procedimentos internos para que a gente possa incorporar o que a lei está falando, o que a gente espera do nosso colaborador, para que ele possa cumprir e para que a gente também possa cumprir toda essa legislação. Então, quais regras que eu estou dizendo? Todas. Todas que sejam aplicáveis ao tema. Inclusive normas internas ou normas de conduta. Aí vocês podem falar assim para mim, nossa, Natália, mas eu não sabia que norma interna, por exemplo, seria considerada uma lei. No caso de um colaborador, não é uma lei, mas é uma norma administrativa, que tem o mesmo peso. Necessariamente você precisa cumprir da mesma forma. Se você não cumprir o que está disposto lá, você vai ser penalizado, sancionado, vai ter alguma coisa, por exemplo, uma advertência ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou vão chegar para conversar com você, da mesma forma que acontece numa lei. Tem lá a conduta que se espera e tem o que acontece se você não faz. A ideia é a mesma forma, a gente precisa estar de acordo com as regras que são estipuladas, sejam elas pelo Brasil, pelo presidente, sejam elas pelo governador do estado, pelo prefeito, ou pela presidente da empresa, tá bom? A partir daí, ontem também a gente entrou nessa de, Natália, mas aí como é que eu vou saber se uma situação, ela é de compliance, ela é de LGPD, ela é OEA, ou ela é, sei lá, alguma situação da qualidade, ou ela é alguma coisa totalmente aleatória e eu tô achando que é alguma lesão e na verdade não é e eu tô viajando. Pensa assim, eu posso contar o que aconteceu para o colaborador que está trabalhando do meu lado? Sem medo de ser julgado? Se eu posso, existe a probabilidade alta aí de não ser uma lesão ao compliance. Agora, se eu não posso, talvez seja importante tomar um cuidado. Ontem a Edna deu um exemplo muito legal para a gente. Ela disse que era muito comum e que ela já viu em vários lugares que ela já teve contato e tudo, que alguns fornecedores eles ofereciam presentes ou algum tipo de bônus ou qualquer outra coisa nesse sentido para poder passar na frente, em vídeo, em qualquer coisa assim. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Putz, mas será que presente eu tô de acordo com compliance? Será que eu não tô? O que está acontecendo? E aí pensa, você tá analisando toda a documentação que estão te mandando para um bid. E aí, de repente, você recebe um e-mail meio esquisito da pessoa falando assim, olha, vamos jantar no restaurante mais caro que tem de São Paulo, porque eu tenho uma especificidade muito legal para te falar da minha empresa. Nossa, vai ser ótimo. E aí você começa a receber nossa, olha, a minha família, ela tem uma casa na praia lá em, sei lá, Saint-Tropez, e aí a gente pode te emprestar a casa, mas desde que o bid seja favorável à minha empresa. Será que se você falar isso para o colaborador, seu amigo, no dia seguinte, ia ser normal, ia ser aceitável? Se não for, será que eu não estou indo contra o compliance? Então, se vocês tiverem dúvida em algum momento, pensem nisso. Eu posso contar? Bom, se eu não posso contar, talvez eu não possa fazer. E também, se vocês não sabem se determinada atitude é lesiva ou não é lesiva ao compliance, não tenham medo, venham perguntar para a gente. O RH está aí sempre de braços para poder esclarecer. Se vocês não se sentirem confortáveis, às vezes, em falar a situação, pode falar, gente, olha, uma situação hipotética, sabe? O amigo do meu amigo pediu para eu perguntar se acontecer isso, as meninas elas vão orientar, e aí, se for o caso, e você entender que isso, de fato, é uma lesão ao compliance, aí você vai fazer as ações que a gente vai falar mais para frente sobre o canal de
denúncia, mas nós estamos aqui no mesmo barco. A ideia é que todos nós estamos remando para o mesmo sentido. Não é porque eu sou advogada que eu estou de olho para ver se vocês vão fazer as coisas certinhas, muito pelo contrário, o intuito é ajudar. Não é porque as meninas do RH estão com os códigos de conduta que elas vão ficar olhando se A, B ou C está fazendo direitinho ou não está. Não, a ideia é, se tal pessoa não está fazendo direitinho, vamos sentar, vamos conversar. O que está acontecendo? Você está com dificuldade para entender? É isso aqui? Onde que está? Para a gente poder melhorar e poder entender. Todos nós estamos juntos nessa. Isso é muito importante falar. E nós estamos muito abertos. Qualquer dúvida, venham conversar com a gente. Não fiquem receosos ou então pensando que de alguma forma a gente vai fazer algum tipo de julgamento, porque isso não vai acontecer. E caso eu presencie ou eu fique sabendo de alguma postura que atente contra os preceitos de compliance, o que eu posso fazer? A gente estava comentando ontem que a gente entende que às vezes é muito complicado porque a gente está falando sobre posturas éticas. E muitas vezes a gente entra em um dilema moral muito grande, porque às vezes eu estou vendo um amigo meu cometendo uma ação que é antiética. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou denunciar ele, mas aí vão demitir ele de cara? Bom, primeira coisa, tá? Em caminho sempre tem direito a tudo. Então, se em algum momento a gente receber uma denúncia sobre alguma ação, a gente vai sentar, a gente vai entender qual que é essa denúncia, a gente vai chamar a pessoa vai ter um tempo para poder ver qual foi a denúncia, poder se daquilo, a gente vai sentar e conversar e poder decidir o que vai acontecer. Não é de forma alguma uma ideia de, alguém falou um negócio, pronto, a gente já vai de cara aniquilar essa pessoa. Porque a ideia não é essa, não é um caráter punitivo, de forma alguma. A gente quer realmente que todo mundo entenda a necessidade disso e todo mundo esteja junto com isso. Melhorou agora? Todo mundo está achando que meu áudio está cortando? Está cortando um pouco, Natália. Peraí, Não então. sei se é o sinal da internet. Calma aí. Melhorou? Não, agora estamos ouvindo bem. Então beleza. Eu estava falando sobre a questão de denunciar, mesmo se a pessoa for sua amiga. Pensa que você tá de uma forma que às vezes a gente fala, vem males que vem para o bem. É importante isso, até porque a gente pode parar uma ação antes que ela seja muito pior. Pensa que, se seu amigo ele de fato está cometendo uma ação que é antiética e é contra o compliance, e isso vai ter uma repercussão lá na frente de uma multa ou de alguma coisa assim, é muito pior se a gente ficar quieto e deixar a situação acontecer e vir uma multa, vir uma condenação, virar uma situação, uma bola de neve gigantesca, do que a gente simplesmente realizar essa denúncia. E caso não exista um conforto de falar com o nome, a gente também não exige que vocês se apresentem, passem CPF, RG, onde está trabalhando, qual é a matrícula, de forma alguma. O canal de denúncias, a ideia é, inclusive, fazer anônima sobre isso, para poder dar esse conforto. Nós estamos pensando uma forma de poder publicar no sentido de mostrar para as pessoas que a gente atende as denúncias, as denúncias elas são tratadas, só que ao mesmo tempo tratar o direito de privacidade da pessoa. A gente não vai, de forma alguma, publicar na internet que o colaborador A, B ou C recebeu uma denúncia. Isso nunca vai acontecer. Nunca, nunca, nunca. Só que às vezes é importante a gente dar um feedback para a pessoa que denunciou se ela foi ouvida, se essa denúncia foi tratada ou se não foi. As meninas, a gente estava conversando, eu e as meninas do RH, sobre isso, porque alguns colaboradores, às vezes, podem se sentir mais confortáveis em falar com os gestores. E tudo bem, pode também conversar. A única coisa é que nós, do comitê, nós não vamos ter o controle se esse gestor vai vir falar com a gente. Diferente do canal de denúncia, que a gente recebe diretamente o que for acontecer lá. Então, só tem esse detalhe. Mas se vocês se sentirem mais confortáveis em conversar com os gestores, podem conversar. Travou. Natália, agora travou.
gestor vai orientar aqui de forma formalizado pelo cargo de denúncia. Peraí. Troquei o volume na internet agora, hein? Agora a ideia, pelo amor de Deus, é não travar mais. Todo mundo me ouve? Estamos ouvindo, Ná. Oh, beleza. Normal, pessoal, normal. Probleminhas técnicos, acontece. Então, eu estava comentando sobre isso, sobre a denúncia. Fiquem tranquilos que isso vai ser tratado com o maior carinho possível. A ideia não é a gente procurar culpado, a gente caçar bruxa de forma alguma. A ideia realmente é a gente poder ter um projeto forte e poder mostrar qual que é a real importância disso e evitar que situações aconteçam. Evidentemente, a gente não quer tratar nenhum tipo de ocorrência de compliance. A gente quer evitar que elas aconteçam. E o primeiro passo para isso, evidente, é fazer esse treinamento com vocês, para poder falar sobre o compliance, sobre a origem do compliance e tudo isso. Eu vou passar em breve a palavra para as meninas, para elas poderem falar aí sobre especificamente os procedimentos da Nuno sobre isso, mas antes eu queria abrir. Alguém tem alguma dúvida sobre compliance? Alguém pensava que compliance era alguma coisa diferente? Alguém tem algo interessante para complementar? Às vezes, o que você vai falar pode ser legal para o seu colaborador que não ouviu, pode acrescentar. A gente tem bastante gente na call, pode ser bem interessante. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor? Eu acho que não, né? Bom, então tudo bem. Então eu vou passar a palavra para as meninas. Eu reforço que eu estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato diretamente comigo. Nós estamos aqui, eu reforço, para ajudar, de forma alguma é para apontar o dedo. A ideia é que a gente tenha realmente esse projeto forte e que as pessoas se sintam confortáveis com isso. Que o compliance não seja uma coisa que a gente só escuta falar e não entenda efetivamente sobre o que trata, ou por que se preocupa. Realmente, todo mundo na NUNO é comprometido com o projeto, desde o colaborador com o cargo mais singelo até a CEO, todos nós estamos nessa. E nós estamos juntos. Eu reforço aqui, todos nós estamos no mesmo barco, remando para o mesmo lado. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu passo agora a palavra para as meninas. Joia, parabéns, Natália. Muito bom aí, muito bom. Bem esclarecedor. Acho que o fato de trazer essa história e como a gente